agradeço a Thaís pelo convite, cumprimento os trabalhadores da casa, e é sempre muito bom estar aqui. E neste mês, principalmente, é bom falarmos do nosso codificador, Allan Kardec, porque é o mês do aniversário dele. Kardec nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804. Então, o Centro Espírita Luz Ita Pedroso existe porque Kardec iniciou todo esse movimento. Eu acho interessante nós sempre relembrarmos alguns bastidores da formação do conhecimento espírita que nós temos hoje. Isso é importante porque nos dá uma noção de pertencimento, de entendermos os caminhos da doutrina, os propósitos, as finalidades da doutrina espírita. Porque a doutrina ela é muito peculiar, e ela nasceu num contexto peculiar. Kardec nasceu em Lyon, na cidade de Lyon. Lyon é uma cidade muito bonita na França. Quem teve a oportunidade de conhecê-la, com certeza vai concordar. Eu estive lá no ano de 2018, e eu fui lá justamente por causa de Allan Kardec. Fiquei 4 dias na cidade. Eu fui na rua onde ele nasceu. Ele nasceu na rua chamada Rua de Salat. Vocês têm que fechar, né? De Salat. É uma rua e tem até uma placa, Thaís, lembra, né? Da placa lá em homenagem a Kardec. E ele passou a infância nessa cidade muito bonita lá na França. E depois ele foi fazer alguns estudos no Instituto Yverdun, na Suíça, que é perto ali também da cidade de Lyon, embora fique na Suíça. E ali ele teve contato com Pestalozzi, aí ele começou a vida dele dedicado aos estudos. Vamos imaginar que aquele Instituto Yverdun seria um dos mais importantes do mundo na formação dos adolescentes ali, seria o equivalente ao ensino médio nos tempos de hoje. E logo após a formatura ele foi para Paris. Ali ele começaria a vida dele mesmo adulta, ali ele começaria a dar aulas, ele era envolvido com aulas de várias disciplinas, ele tinha um conhecimento muito amplo, Allan Kardec. Dava aula de gramática francesa, de aritmética, de ciências, de biologia e mais outras coisas também. E ele se dedicou à carreira do magistério e à carreira de escritor. Na época ele não era Allan Kardec ainda, né? Era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele ali conheceria também a esposa dele, a Madame Gabrielle Boudet, formada em Belas Artes. Os dois se casaram e os anos ali transcorreram com certa normalidade. Aí Kardec, quando ele tinha por volta de 50 anos de idade, que os fenômenos começaram na Europa e nos Estados Unidos, meados do século XIX, e eram fenômenos, já falamos disso no nosso estudo do Livro dos Espíritos, ligados à movimentação de objetos, a ruídos, barulhos estranhos, que não tinham uma causa conhecida, até então conhecida. Havia muita curiosidade. A doutrina ela vai nascer dentro de um ambiente de curiosidade. Não é um ambiente religioso. Isso nós temos que ter uma atenção. A doutrina não vai nascer dentro de um ambiente da religião. Ela vai nascer dentro de um ambiente, primeiro, da curiosidade, que daria depois lugar ao ambiente da pesquisa, da observação. É isso que Kardec fez. Ele começou a investigar esses fatos. Primeiro ele era um pouco cético, ele acreditava que estava diante de alguma causa física que não tinha explicação, ele cogitava que era alguma força da eletricidade, poderia movimentar os objetos, porque de fato a eletricidade tem essa vocação. E ele era muito ligado também nessa época ao magnetismo, Kardec. Ele era um profundo admirador, conhecedor do magnetismo. O magnetismo, temos que abrir um parênteses para entendermos um pouco de Kardec, ele sempre foi estudado desde a antiguidade pelos filósofos gregos e vários filósofos, até chegar no século XVIII, 1700 e pouco, um médico chamado Anton Mesmer, Franz Anton Mesmer. Até um dos sinônimos da palavra magnetismo é mesmerismo, por causa do Mesmer. E ele fez um estudo mais técnico, também não no âmbito da religiosidade. E ele acabou, então, dizendo que havia, assim, fluidos, nós emitíamos fluidos, e esses fluidos teriam a vocação, em alguns casos, de curar algumas moléstias, algumas doenças. Ele pregava essa ideia. Isso, no primeiro momento, não foi levado muito a sério, depois foi levado a sério. A Academia de Medicina de Paris assumiu que isso era verídico, depois voltou atrás e não era. Era uma polêmica, né? Século XVII, século XVIII, século XIX. E Kardec era um estudioso de magnetismo, dessa vocação, né? Hoje nós fazemos o magnetismo, nós chamamos de passe espírita, uma doação de fluidos que nós fazemos hoje no nosso movimento espírita.
Mas isso também teve um começo lá em Mesmer e também em Kardec. Então Kardec acreditava que essa movimentação de objetos, esses ruídos, poderiam ser um efeito do magnetismo das pessoas. Ele também não cogitou da presença de espíritos, mas as observações foram feitas por ele, aí ele viu que estava diante de uma outra causa, que não era uma causa física, não era magnetismo, não era eletricidade. Aí ele queria confirmar, depois de muitos meses de observações, a presença, então, a presença... É o portão? É o portão. A presença, então, de espíritos, né? Eu acho que não sei se o ventilador é essencial para isso, será? Eu acho que talvez não seja essencial hoje. Pelo barulho, assim, né? Eu acho melhor sem. Não está tão quente, né? Então, o grande momento dessa primeira fase, por assim dizer, do contato do codificador com esses fenômenos, foi a constatação que havia espíritos por trás desses fenômenos. Essa foi a primeira grande constatação. Então ele passou a dialogar com os espíritos. Aí ele foi desenvolvendo os métodos dessas conversações, que ele queria chamar de confabulações com os espíritos. Então, no primeiro momento, eles colocavam letras, né, e se comunicavam com pancadas. Letra A, uma pancada. Letra B, duas pancadas. Uma coisa bem ainda no começo, muito difícil, muito complexa. Mas ainda foi evoluindo até chegar na psicografia. E nesse momento, Kardec começou a desenvolver um diálogo com o plano espiritual muito grande. Aí que ele fez aquela divisão, manifestações de efeitos físicos para manifestações inteligentes. E essas manifestações inteligentes são as que nós fazemos ainda hoje, que são as conversações com os espíritos. Mas hoje temos reuniões mediúnicas, temos horários, foi evoluindo esse contato com o chamado plano espiritual. E Kardec, então, se debruçou sobre o conteúdo dessas mensagens e fez um estudo muito aprofundado. Não foi só Kardec que se interessou por isso, outros estudiosos também. Mas muitos ficariam só na constatação da existência do fenômeno, e não naquilo que os espíritos queriam trazer por meio desses fenômenos. Isso é a doutrina espírita propriamente dita. A doutrina não está só na fenomenologia, que são vinculado à chamada mediunidade. Kardec viu que havia uma mensagem por trás dessas comunicações, dessas confabulações com os espíritos. E a mensagem era tão profundamente inovadora que ele resolveu catalogar as informações, reunir as informações. E aí surge então o Livro dos Espíritos no ano de 1857, dia 18 de abril, lá em Paris. E nesse dia surge a doutrina espírita no planeta. E nesse dia surge Allan Kardec. Allan Kardec nasce em 1857. Até então era Hippolyte Léon Denis Rivail. Mas ele publicou com um pseudônimo que ele tinha, que foi revelado para ele quando ele era druida, numa época nas Gálias, onde é o território da França. Mas isso mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Ele resolveu adotar esse nome. Tem várias teorias que o levou a isso. Alguns dizem que ele não queria misturar o lado dele de professor, de escritor, com esse novo lado de codificador. Os livros dele, na época, a França estava numa ditadura, uma espécie de regime autoritário, por aquele Napoleão III, e havia uma espécie de... não poderia, vamos dizer assim, contestar, né, o sistema político em vigor por Napoleão III na França. E ele tinha um pouco de receio que os livros dele fossem retirados ali dos livros feitos como Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele publicou em torno de 29 livros antes do Livro dos Espíritos. Então, como ele era um homem profundamente estudioso, né? E aí ele apresenta na doutrina espírita ainda um livro bem sucinto, um pouco mais de 500 questões. E ali é um marco, porque é o começo do começo mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, do Espiritismo propriamente dito. Ele lança a obra, e aí ele começa a receber mensagens por meio de médiuns, né, capacitados, e aí ele já foi advertido de que ele teria um caminho bastante tortuoso na implantação da doutrina espírita. Porque a doutrina, ela não passaria incólume pelas inteligências dominantes, por assim dizer. À medida que o espiritismo ia progredindo ali na França, nesse começo, ele foi muito atacado pela imprensa, pela classe dos cientistas e pela Igreja Católica. Todos, de uma certa maneira, viram ali motivo, ou eram
informações equivocadas, ou era algo que violava os princípios da Igreja Católica, dominante na época. E Kardec não se intimidou perante tudo isso, ele sempre respondia à altura. E foi no ano seguinte da publicação do livro, em 1858, que ele fundaria a Sociedade Espírita de Paris. O que aconteceu? Ele se reunia com alguns amigos, a Thais falou que se reunia na casa dela. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Kardec. Aí as pessoas queriam participar, aí começaram a aparecer pessoas, 20, 30 pessoas, não cabiam todas dentro, tiveram que alugar um imóvel, bem parecido, para fundar a Sociedade Espírita de Paris. É isso que aconteceu. Aí as reuniões mediúnicas passaram a ser então realizadas dentro dessa sociedade espírita. E ela teve algumas sedes diferenciadas lá em Paris. E Kardec fundou logo na sequência, começou a editar a Revista Espírita. E a revista é algo essencial porque ali ele vai fazer um trabalho de maturação das ideias espíritas na Revista Espírita. Ele publicou o Livro dos Espíritos e o livro foi sendo atualizado. A cada época, uma vez a cada 1 ou 2 anos, ele lançava uma nova edição do livro com novas perguntas. A primeira foi com 502. Hoje, a última edição é com 1019, mais que o dobro. Então, com certeza, se ele continuasse encarnado um pouco mais tempo, com certeza ele renovaria as perguntas, porque demonstrando o caráter progressivo da doutrina espírita. Ele faz, então, lança a Sociedade, a Revista Espírita, começa a publicar as revistas e publica em 1861 o Livro dos Médiuns, que é fundamental para a compreensão de tudo isso. E com o Livro dos Médiuns, ele acaba alcançando uma certa maturidade do conhecimento espírita. Ele deixa de publicar as instruções práticas, que era um livro muito resumido sobre mediunidade, e publica o Livro dos Médiuns. E se conecta então com o Livro dos Espíritos. E ali ele começa a efetuar algumas viagens também pela França, pela Bélgica. São as chamadas viagens espíritas. E nessas viagens, Kardec, além de ser um codificador, ele acaba fazendo o quê? Ele inicia o que nós chamamos hoje de movimento espírita. Porque o nosso movimento nada mais é do que um conjunto organizado de pessoas que difundem as ideias espíritas. E Kardec fez isso, viajando, se deslocando de Paris. Ele não ficou só ali preso, não foi só um intelectual. Ele ia para várias cidades, tem até um livro publicado sobre isso. E os anos vão se passando, e aí chega um momento muito importante da doutrina espírita, que acontece no ano de 1864. E Kardec lança, então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um ponto central, um ponto-chave. Mas por que é um ponto-chave? Vamos entender que Kardec, quando ele começou a dialogar com os espíritos, ele constatou a existência de espíritos, a existência, consequentemente, da imortalidade. Nós somos imortais, nós tivemos um início, fomos criados por Deus, e não teremos um fim. Nós temos aqui deveres a serem cumpridos aqui na Terra, que nós estamos sujeitos a um conjunto de provas e expiações, como ele denominou, ou seja, temos alguns aprendizados aqui que são decorrentes das nossas violações às leis divinas do passado. E tem alguns aprendizados que são chamadas provações, que não decorrem de um passado de culpa, mas decorrem de uma necessidade evolutiva. Nós vamos nos candidatando para evoluir. A lei de progresso, ela vai ser colocada com muita precisão pela doutrina espírita. Até então não se tinha essa lei de progresso. Até hoje muitas religiões não trabalham com essa ideia de progresso, de evolução. Olha que interessante, né? Charles Darwin publicaria sua teoria das espécies, a teoria da evolução, em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. E lançando a teoria da evolução para todos os seres vivos, embora ela já esteja ali colocada de uma maneira um pouco diferente no Livro dos Espíritos. Mas nós temos que fazer o nosso progresso. A figura de Jesus, ela surge desde o início da introdução do Livro dos Espíritos na obra. Mas, de certa maneira, Kardec ainda tinha essa necessidade de demonstrar o caráter cristão da doutrina, e ele vai além no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer que o Espiritismo é o próprio Evangelho de Jesus, mas numa agora nova roupagem. Olha que ousado para a época. Imagina se a Igreja Católica, então toda poderosa, iria tolerar esse tipo de afirmação. E ele fez justamente isso, né? E colocou lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é obra de Jesus. Ele coloca isso lá no capítulo 6, explicitamente. E ali ele faz a grande vinculação, então, da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus.
E é por meio dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ter acesso agora à chave de compreensão do Evangelho de Jesus. É por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec, ele foi muito inteligente, claro, né? Com certeza inspirado pelos Espíritos, e pelo Espírito Verdade, e por outros Espíritos também. Porque ele, logo no começo do Evangelho, ele vai dizer que vários fatos da vida de Jesus são polêmicos. Alguns fatos são tidos como fundamentos da Igreja Católica, alguns aceitam, outros não aceitam. Ele eliminou essas polêmicas e se concentrou na parte moral dos ensinamentos de Jesus, em relação aos quais não existe nenhuma polêmica. Nenhuma pessoa que é cristã vai contestar, por exemplo, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ninguém. Esse é um ensinamento, né, veiculado em todas as seitas cristãs, todas as religiões. Então ele pegou essa parte para explicar ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada eu vi um vídeo de um pastor evangélico e o assunto era Allan Kardec, era o Espiritismo. Eu fui lá, eu adoro ver como as pessoas veem o Espiritismo, né? É claro que não vem com bons olhos, né? Mas ele usou assim uma interessante assim, né? Ele falou assim, ele sabia, não era uma pessoa que desconhecia, não, ele sabia o que ele estava falando. Não, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele só pegou aquilo que interessava ao Espiritismo. Ele falou isso. Não é isso que está na obra. Kardec pegou a parte que não havia polêmicas, porque não era o momento de fazer isso, mas ele ali deu uma deturpadazinha ali na fala dele, né? E que, embora os espíritos façam muita caridade, ele falou, pastor, na mesma fala dele, o que importa é a fé. Eles têm isso, né? A fé é o que vai trazer a salvação. E também aproveitou para condenar a comunicação com os espíritos, porque Moisés proibiu, né? Está na Bíblia, ele falou, né? Como está na Bíblia a proibição, então nós não podemos fazer isso. Não entende o caráter progressivo da humanidade, não é o caráter progressivo das revelações. Se Moisés proibiu a conversação com espíritos, é porque ela existe. E se ele proibiu, é porque eles não estavam preparados na época, né? Estamos falando de 1400 a.C. Se até hoje nós temos dificuldades com as conversações, imagine numa época que não se sabia o que era plano espiritual, né? Então Kardec faz essa grande ligação com o Evangelho de Jesus, apresenta o Evangelho como sendo realmente a lei divina que nós temos que seguir. Então foi esse grande elemento ali de abertura do Espiritismo. E ele vai apresentar assim, interessante, uma fala dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, o Espiritismo também não veio destruir a lei cristã. Jesus ele veio cumprir a lei de Moisés, como Jesus disse mesmo. E o Espiritismo veio cumprir Jesus. Só que quando Jesus diz que veio cumprir Moisés, cumprir aquilo que refletisse as leis divinas. Moisés ele foi um grande codificador também do povo judeu, mas ali com várias informações, com várias leis da própria sociedade da época, da formação da sociedade. Jesus limpou, vamos dizer, a lei de Moisés e só deixou aquilo que refletia a lei divina. Isso não foi tolerado pelo judaísmo dominante da época. Jesus foi levado à crucificação porque havia essa interpretação de que Jesus violava a lei mosaica. É isso que aconteceu. Os fariseus, que eram os senhores do templo, os estudiosos, não toleravam essa colocação de Jesus à frente dos profetas antigos, ainda mais de Moisés. Quando Estevão dava suas palestras, lá logo depois da crucificação do Cristo, ele era criticado porque ele colocava Jesus à frente de Moisés. Né? Saulo de Tarso nunca tolerou isso. Mas como colocar Moisés, como isso é uma blasfêmia, ele falava. E depois ele que viria, né, a ser transformado por Jesus. Né? O próprio Saulo aí, ele ia se transformar em Saulo de Tarso. Né? Fiz uma colinha aqui, né? Ali naquele ano de 1861, logo na publicação do Livro dos Médiuns, teve aquele chamado Alto de Barcelona. Anotei aqui para falar um pouco. O que é esse acontecimento? Kardec tinha um amigo, um livreiro, que morava em Barcelona, e ele estava morando em Paris. E esse livreiro pediu 300 obras do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e outras obras espíritas também. E Kardec fez um envio por meio de uma embarcação. Chegou no porto de Barcelona, foi pagas as taxas e um bispo ficou sabendo disso e acabou confiscando
as obras de Allan Kardec. Kardec ficou enfurecido, no bom sentido com isso, né? Porque como assim eu paguei todas as taxas? O bispo não tem esse direito. Seria um dos últimos resquícios da Inquisição, esse tipo de comportamento da Igreja Católica. E não só confiscou as obras, como ainda queimaria em praça pública essas obras. Kardec não gostou disso, mas depois ele foi avisado de que isso, na verdade, ia ser uma espécie de propaganda para a doutrina espírita. Então esse é um fato, um dos grandes desafios que Kardec acabou, então, enfrentando na sua construção do conhecimento espírita. Logo no ano seguinte da publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec publica O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a quarta obra da codificação. Kardec publica outras obras, mas não são tidas como essenciais, né? As 5 principais que são as essenciais. E nesse livro singular, Kardec faz o primeiro grande diálogo com espíritos sofredores, espíritos que se encontram em situações da primeira parte da obra, que requer um tanto de chamado socorro espiritual, por assim dizer. Até o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalha com espíritos superiores, espíritos que têm um cabedal de conhecimento muito amplo. No Céu e Inferno, ele quer dar uma noção das consequências dos nossos atos, aqui enquanto encarnados, no plano espiritual. Ele trabalhou essa teoria no livro dos Espíritos, mas ele coloca na prática, no diálogo com os Espíritos. Ele evocava espíritos na Sociedade de Paris, e ele dialogava com esses espíritos. E a curiosidade dele naquele momento era saber qual a condição desses espíritos no plano espiritual. Então é o primeiro grande livro legado à humanidade sobre esses diálogos com o plano espiritual. Hoje para nós até é corriqueiro, nós temos vários livros psicografados, nós temos, né, de mentores espirituais, o Chico, mais de 400, Divaldo, muitos médiuns, e alguns têm depoimentos de espíritos sofredores, mas Kardec foi o pioneiro nesse sentido. Então ele deixou esse livro como um aviso para que nós aproveitemos a nossa encarnação de forma bem aproveitada. Essa é a mensagem do livro. E em 1868, Kardec publica sua última obra, né, A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, uma obra mais profunda, com várias teses acerca do nosso planeta, da sociedade. Logo na introdução ele diz que algumas teses podem ou não se confirmar no futuro, mas ele não diz quais são essas teses, né? Deixa a cargo do leitor e a cargo do nosso progresso espiritual. Mas voltando à figura de Jesus, que foi introduzida ali mesmo com veemência no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos relembrar uma pequena parte do livro Evolução em Dois Mundos, que faz uma conexão muito interessante da nossa origem com a vinda de Jesus, o seu Evangelho e também a doutrina espírita. Então, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele trabalha aquele entendimento de que nós fomos criados simples e ignorantes, como está no Livro dos Espíritos. E a nossa evolução começou nos reinos inferiores, né? Ele até denomina mônada espiritual, que é o princípio espiritual. Isso é a maneira mais simples e ignorante que nós possamos imaginar a nossa infância espiritual antes do reino nominal. E nós passamos então pelos reinos inferiores da criação e fomos evoluindo, progredindo ao longo de bilhões de anos. E atingimos então o reino nominal. E mesmo no reino nominal, tivemos outras encarnações, como é complexa a evolução. Eu gosto muito do livro Evolução em Dois Mundos, porque nos dá uma grandeza da nossa existência, da extensão da nossa vida. O Evolução em Dois Mundos nos coloca que o capítulo terreno da nossa vida, aqui enquanto nós estamos encarnados, realmente é uma folha. A nossa vida tem 1000 folhas. A nossa vida terrena é uma página. Ele coloca mais ou menos isso no Evolução em Dois Mundos, né? Um livro extraordinário do André Luiz. Mas quando nós vamos evoluindo, chegou um momento da nossa evolução, já no reino nominal, que o nosso livre-arbítrio, a nossa faculdade de decidir, de escolhas, estava mais bem desenvolvido. Muito bem desenvolvido. Então, a capacidade de escolher os caminhos da vida, ela se aperfeiçoou. Mas nós necessitávamos do quê? De um rumo no nosso livre-arbítrio. E quem deu esse rumo foi a figura de Jesus. Ele trabalha esse entendimento na Evolução em Dois Mundos. Jesus encarna aqui como espírito puro, né? A doutrina espírita não vê Jesus como outras religiões, como um salvador, no sentido de que ele faria tudo por nós e bastaria nós acreditarmos nele para que fôssemos salvos. Nós não temos essa concepção. Pelo contrário, Jesus veio como espírito puro, porque ele já tinha galgado toda
todos os degraus evolutivos e veio nos ensinar como nós deveríamos exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa faculdade de escolha. Ele veio demonstrar a lei divina. Jesus reencarnou com esse propósito. Emmanuel fala em uma das suas obras que até ele poderia enviar outros mensageiros, como ele enviou até antes dele, e até para fazer o papel que ele teria que fazer aqui, os deveres, a missão. Só que ele veio em pessoa. Isso é um fato singular. Esse é o sacrifício de Jesus, não é como muitos pensam que seria apenas aquela sexta-feira onde ele foi martirizado e foi levado à crucificação. Na verdade, o martírio, se podemos usar essa expressão, seria vinda para um planeta muito inferior, como o nosso, né? Muito inferior. Para termos noção dessa inferioridade, abrindo parênteses, tem aqui um momento do livro, lá do livro Renúncia, quando Alcione também não precisava reencarnar, ela vai reencarnar, e o superior hierárquico, o espírito dela, hierárquico, bem superior, tenta demovê-la, convencê-la para não encarnar. E ele fala, cuidado, lá são espíritos muito imperfeitos, né? Ele vai falando, eu não aconselho, você pode... Ela queria encarnar para auxiliar um outro espírito amigo dela, que é o Carlos, é um padre. E você não precisa, você pode ajudá-lo aqui do plano espiritual. E ela, não, mas eu quero, não, mas... E começaram a dialogar ali, numa região, né? Numa região ali do espaço, porque não tinha obra Nosso Lar, então não havia ainda informações sobre colônias espirituais. Do livro de 38, não, 42, mas antes do Nosso Lar, a publicação do Renúncia. Então não tinha ainda uma explicação sobre colônias. Mas daí ele dá autorização e o outro espírito que vê, ela se recolhendo numa câmara para preparar a encarnação, daí ele pergunta, quem que vai para as trevas? Ele pergunta assim, está lá no livro. Isso me marcou de uma certa maneira, e é o nosso plano encarnado. Então Jesus ele veio com esse propósito aqui de ensinar a lei divina. Jesus ele veio, ele exemplificou, ele ensinou para todos que se aproximavam dele, embora os favoritos eram os mais simples, os mais ignorantes. André Luiz diz assim, bem poeticamente, Jesus, ele ofereceu a arca do conhecimento superior e levantou a cabeça trêmula dos sofredores para o céu. Ele coloca assim, né? A cabeça trêmula dos sofredores para o céu. E de certa maneira todos nós temos um pouco de sofrimento na Terra. Quando falas que Jesus veio em prol dos sofredores, todos nós somos um pouco, de uma certa maneira. E Jesus veio, então, com a sua missão, ensinou a lei divina, colocou o princípio central de que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, exemplificou que a felicidade não está apenas nos bens materiais, está principalmente na conquista de bens espirituais, na conquista de valores. Jesus ele muda o eixo de atenção da sociedade. Nós devemos cuidar do nosso espírito muito mais do que qualquer outra finalidade da nossa existência, porque a nossa felicidade ela começa a ser construída aqui, mas ela vai ser usufruída geralmente num plano melhor, porque aqui é o plano do aprendizado, de provas e expiações. Mas por tudo isso, Jesus veio, ensinou as bem-aventuranças, ensinou que o perdão, o entendimento, o trabalho são os caminhos que conduzem a Deus. E veio legando conhecimento alto. Mas Jesus mesmo já fez a previsão de que esse conhecimento ele não seria muito bem preservado. Jesus já anteviu isso quando disse que haveria necessidade de enviar um outro Consolador. E esse Consolador teria uma dupla função, de ensinar, de rever, ensinar o que ele, Jesus, havia ensinado e ensinar coisas novas. Ele previu isso. Já antecipando que realmente ali os habitantes, a grande maioria não ainda teriam a percepção exata dos seus ensinamentos. Muitas religiões entendem que no dia de Pentecostes que houve a vinda do Consolador. Vários apóstolos falando em vários idiomas, isso seria a vinda do Consolador. Mas nós não interpretamos assim. A humanidade evoluiu desde a vida de Jesus, os séculos se passaram, a ciência se engrandeceu, teve revolução científica no século XVI, depois teve iluminismo, as ideias melhoraram. Aí veio o século XIX. E o século XIX ele é muito marcante, é um século de várias inovações, de revolução industrial, logo depois da Revolução Francesa, as ideias do iluminismo ainda estavam na França, principalmente. A França tem esse lado vinculado à liberdade. Teríamos a teoria da evolução de Charles Darwin. Logo no final do século XIX teria já as descobertas de Freud em relação ao inconsciente, a sua psicanálise, que mudaria profundamente a maneira de nós
enxergarmos a nós mesmos. E nesse século de grandes mudanças que viria, então, a doutrina espírita. Kardec veio, em meados do século XIX, para recolocar de novo nos eixos da evolução o Evangelho de Jesus, que tinha sido até então ou esquecido, ou dilapidado, ou deturpado ao longo dos séculos. Então, vários livros após os de Kardec vieram com esse propósito de renovar o Evangelho de Jesus. E fazendo o gancho com Alcione novamente no livro Renúncia, ela diz algo muito interessante sobre o Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de mencionar Alcione porque ela é um dos espíritos que não precisava encarnar aqui na Terra, mas ela encarnou por missão específica. Na literatura espírita que nós temos acesso, somente 2 espíritos que não precisavam encarnar e encarnou aqui na Terra, Jesus e Alcione. Pelo menos até onde eu li na nossa literatura espírita. E tem um momento da obra que ela vai falar do Evangelho de Jesus especificamente, algo muito profundo. E ela diz assim, que mais ou menos isso. A linguagem é muito bonita. Que não podemos ver no Evangelho de Jesus somente um manancial de consolação. Isso seria muito pouco, seria reduzir o Evangelho. Por mais que o Evangelho seja, Jesus seja o Consolador por excelência, ela diz assim. Mas ela entende que Jesus não saiu de esferas superiores para só nos consolar como se fôssemos crianças necessitadas, ela diz assim. Ela entende que Jesus veio mais, veio trazer um roteiro de trabalho. Ela usa essa expressão. Isso muda muito a visão de como nós temos o Evangelho de Jesus. Só a partir da doutrina espírita que passamos a ter uma noção mais aperfeiçoada de roteiro de trabalho. E esse roteiro é dentro de nós, é o roteiro do nosso autoaperfeiçoamento dentro da ideia do livre-arbítrio, que nós fomos construindo ao longo de milênios, de milhões de anos, e hoje ele está mais amadurecido. E esse roteiro de trabalho, ela diz assim, que ele vai passar por 4 fases. A primeira fase é o conhecimento do Evangelho de Jesus. Todos nós temos que conhecer o Evangelho. De que maneira? Lendo a respeito, lendo o próprio Evangelho, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Evangelho, lendo. Teremos nosso estudo em fevereiro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois que nós conhecemos a doutrina do Evangelho, o conhecimento, nós temos que meditar, ela diz, sobre esse conhecimento. Meditar aqui no sentido de amadurecimento dentro de nós. Amadurecimento dos raciocínios, no primeiro momento. Depois desse trabalho de meditação, conhecimento, meditação, ela diz que o Evangelho tem que atingir o lado do sentimento. Ela diz isso no livro. Isso lá por volta de 1600 e alguma coisa. O lado do coração. E por fim, a prática desses ensinamentos. Esse é o roteiro que ela coloca, o roteiro de trabalho. Porque é esse roteiro que nos traz a felicidade. E Kardec vai calcando toda a doutrina espírita sobre esse roteiro. Aí ele vai dizer lá, fora da caridade não há salvação. Ele usa uma figura de linguagem, porque não tem salvação na doutrina espírita. Ele usa salvação como no sentido de uma melhoria espiritual. Fora da caridade não teremos um progresso espiritual, por assim dizer. Ele vai trabalhando lá a ideia do perdão. Bem-aventurados os que perdoam, porque serão perdoados. Ele vai trabalhando todas essas ideias da auto-evangelização que nós temos que promover dentro de nós. O nosso tema é Kardec ontem, hoje, sempre, porque ele trouxe, por meio dos ensinamentos dos espíritos superiores, essa nova compreensão do Evangelho de Jesus, que é tirar o Evangelho da teoria, tirar das liturgias. Não precisamos mais, até de estar em um templo religioso, o Evangelho tem que nascer dentro de nós. E isso é fundamental, que nós compreendamos, que nós possamos seguir adiante. Ela diz assim, o Evangelho, Alcione, ele vai se concretizar dentro da ideia de almas transformadas com Cristo. Ela diz assim, é ali que o Evangelho se realiza, quando as almas são transformadas com Cristo. E ela fala assim, o que seria dos primeiros cristãos se não fosse o exemplo de Maria Madalena? Ela diz assim, que quando travou contato com Cristo, ela modificou a vida dela. Tinha uma vida desregrada, ela teve contato com Cristo, ela modificou totalmente. Essa é uma alma transformada com Cristo. E teve a glória de ver o Cristo ali logo após a crucificação, em corpo, Jesus apareceu para ela em perispírito, na compreensão
do Espiritismo, né? Há outras religiões que pensam que ele ressurgiu, né? Ele teve uma ressurreição, ele apareceu em corpo físico, porque o corpo de Jesus realmente ele desapareceu. Nós não temos informações nem pela doutrina espírita o que teria acontecido com esse corpo, não temos informações concretas, e por causa desse desaparecimento, né, tem o dogma da ressurreição. Mas na verdade Jesus apareceu em corpo fluídico para Maria Madalena. Então ela teve essa glória de ver ali, foi a primeira que viu Jesus logo após a crucificação. E além do grande exemplo dela, diz Alcino, temos o exemplo de Saulo de Tarso. Ele teve uma transformação profunda. Aquele fariseu, que era um dos juízes lá do Sinédrio, jovem, perseguidor dos próprios cristãos, e desencadeou um processo terrível de perseguição logo após a crucificação de Jesus ali em Jerusalém. E ele foi lá para Damasco, perseguir também outros cristãos. Aí Jesus foi e chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí teve a transformação. E também mudou de nome depois para Paulo, que era a versão latina do nome Saulo. Essa é uma alma transformada em Cristo. Quem lê Paulo e Estevão vai ver essa transformação muito bonita, quando realmente os princípios cristãos eles penetram nas nossas entranhas espirituais. Com certeza o Espírito Emmanuel, que escreveu a obra, Paulo e Estevão, pelo Chico, teve esse propósito de demonstrar ali a excelência do ensino de Cristo para aquele que realmente o adota como método de vida, como método de ação. Quando nós, por exemplo, vemos Jesus ensinando o perdão, Jesus ensinou em várias oportunidades a ideia de perdão. Ou seja, isso constitui um elemento da lei divina. Nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos agridem, por incrível que pareça. Isso está dentro da ideia do Cristo, né? Mas a penetração desse princípio em nós, ele demanda muito tempo e muita força de vontade. São poucas as pessoas que têm realmente uma capacidade de perdoar significativa. A maioria não tem. A maioria de nós nos melindramos quando alguém nos ofende, fala alguma coisa, nos olha de uma maneira diferente, né? A gente tem ainda um ranço do orgulho e do egoísmo. O egoísmo está no cerne de toda a nossa problemática, as guerras que acontecem hoje. Se formos analisar ali minuciosamente, o egoísmo vai estar ali no centro de tudo isso. Então, esses princípios cristãos, eles estão impregnados naqueles que realmente fizeram esse processo de transformação. Maria Madalena e Paulo de Tarso, sem dúvida, são os grandes nomes do Evangelho de transformação. E Kardec veio, então, nos relembrar de tudo isso. De certa maneira, os princípios do Cristo, até o Espiritismo, estavam um pouco esquecidos, um pouco colocados em segundo plano. Nós, no movimento espírita, hoje, não podemos esquecer disso. Muitas pessoas vêm até a casa espírita em busca de um passe, em busca de outros elementos que até é importante. Mas a reforma realmente verdadeira, que vai nos trazer felicidade, está no conhecimento e na prática do Evangelho de Jesus. E nós que somos espíritas, nós temos um potencial a mais, que é a própria obra de Kardec, que nos dá uma razão, uma racionalidade. Kardec, ele trabalhou o Evangelho de Jesus à luz da imortalidade, à luz da reencarnação. Como nós vamos compreender, como que nós vamos praticar todo o Evangelho sem a ideia de reencarnação? Qual ser humano vai conseguir praticar todas as virtudes evangélicas dentro de uma vida de algumas décadas? Então não há como nós entendermos o Evangelho de Jesus sem a ideia de reencarnação. Não há como. Mesmo porque ele disse, né, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E já enunciou a ideia de reencarnação. Jesus enunciou várias ideias, mas ainda a sociedade não estava ainda preparada para compreender todas as ideias. Aí o Espiritismo também complementou todos esses ensinamentos. A ideia de reencarnação é uma delas. Tem essa ideia profunda que o Espiritismo trouxe, embora outras correntes já trabalhavam essa ideia de reencarnação. O Espiritismo engrandece. Kardec coloca um raciocínio muito, muito interessante no Livro dos Espíritos a respeito. Kardec diz algo interessante sobre a doutrina espírita. Ela não tem nada de novo, a doutrina. Muitas religiões antigas trabalhavam isso também. Só que o olhar, a abordagem, foi algo novo. Isso fez rotular esse novo conhecimento de espiritismo, de doutrina espírita. Doutrina espírita, por mais que algumas pessoas queiram, ou de má fé, ou por ignorância, é o que está na obra de Allan Kardec. É simples assim. Nada pode ser rotulado de espiritismo que não esteja na obra de Allan Kardec, porque ele foi o criador disso. Ele criou a palavra espiritismo. Ele criou a palavra médium, ele criou a palavra mediunidade. É tudo obra de Allan Kardec, do codificador.
Então, todos nós temos que reverenciar essa memória dele por tudo isso que ele fez em nosso favor e trouxe, por meio dessa pesquisa, né, nos legou todos esses ensinamentos. E não só isso, né, todos os espíritos que vieram logo após Allan Kardec, principalmente os que vieram aqui pelo Brasil, para os médiuns brasileiros, todos confirmaram a obra do codificador. Né? Emmanuel, naquele primeiro encontro com o Chico, já tinha dito para o Chico: se um dia eu disser algo que violasse o que disse Kardec, fique com Kardec e deixe o que eu falo. O Emmanuel disse para ele. E todos os outros, Dr. Bezerra de Menezes, nas várias mensagens, até hoje que ele dá por meio do Divaldo, ele vai falando da necessidade da observância de Kardec, desse olhar do estudo. Falta para todos nós, talvez, um estudo mais aprofundado da obra do codificador, esse olhar mais racional para as coisas. Né? Tem uma parte interessante naquele início da doutrina, que Kardec incentivava a criação de grupos espíritas, sociedades espíritas, não no conceito de centro espírita que nós temos hoje, é diferente. Porque na época eles queriam realmente conversar com os espíritos, porque essa foi a novidade. Eles queriam confabular com os espíritos. Então vários grupos foram formados. Só que Kardec ele publicava os livros, publicava a revista e tinha uma conversa pujante com o mundo espiritual, porque ele era um missionário e tinha médiuns extraordinários ali na equipe dele. Aí ele começou a receber algumas pessoas que tinham formado os grupos e que não conseguiam comunicações com o plano espiritual. Começaram a se frustrar. Mas ele falou assim, mas a doutrina, ele fez um artigo, não é só para nos comunicarmos com o Espírito, é para estudarmos as mensagens que eles já tinham nos dado. Ele coloca assim, não é só essa curiosidade. Né? E ele diz que o Espiritismo tem 3 momentos também, o momento da curiosidade, depois do estabelecimento da filosofia e depois da parte prática. Ele diz isso, conhecimento. Então ainda eles estavam no campo da curiosidade. E Kardec tinha um grande receio, apoiado nos espíritos, que as conversações com o plano espiritual fossem frívolas na linguagem dele. Frívola significa algo que não conduz a nada, é algo que não vai trazer nenhum tipo de melhoria. E a Sociedade de Paris, na época que lidava com esses fenômenos, era muito frívola, diz Kardec, mas ele se preocupou com isso. Então, o diálogo com o plano espiritual, ele deve se dar de uma maneira muito respeitosa e com objetivos de autoiluminação. E se não houver comunicação numa reunião mediúnica, então que se estudem os textos que já tinham sido dados, como nós temos hoje muitos e muitos livros a respeito. Então, toda a preocupação dele sobre isso. Né? Então, Kardec resgata todos esses ensinamentos de Jesus, ele coloca a figura de Jesus como centro da doutrina espírita, por mais que muitos até hoje criticam a doutrina, falam que ela é anticristã, pelo contrário, ela realiza o que disse o Cristo, e ele abriu esse caminho, Allan Kardec, para o encontro conosco mesmo, sabermos o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Não sei se todos já se perguntaram, afinal de contas, por que eu estou aqui na Terra? É uma das grandes dúvidas da humanidade, mas como nós temos a doutrina espírita, nós sabemos, estamos aqui para um aprendizado, que nós temos alguns deveres a serem cumpridos, por meio de intuições, por meio de aconselhamento espiritual, sutilmente, porque nós temos um livre-arbítrio, os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Então Kardec abriu essa porta desse conhecimento, o autoconhecimento, por meio da luz evangélica, da luz espírita dentro de nós. Então não é mais só o sabermos tudo isso, já estamos no século XXI, né? Século XIX, acabou, o século XX veio, Chico Xavier escreveu livros extraordinários e agora chegamos no século XXI com todo um trabalho imenso dos espíritos e que a pergunta que fica, o que nós vamos fazer com esse conhecimento em nossas vidas? Como nós vamos nos iluminar? Como que nós vamos trazer isso para o nosso cotidiano? Tirar da doutrina e trazer para o nosso cotidiano? Como vamos melhorar os nossos pensamentos? Melhorar a nossa fala, melhorar aquilo que nós falamos, que nós fazemos, melhorar o tempo nosso aqui enquanto nós nos encontramos encarnados. É muito frequente na obra do Espírito André Luiz, os espíritos dizerem, os que já retornaram ao plano espiritual, que não houve um aproveitamento adequado das horas aqui na Terra. E eles dizem que uma das maiores dores, um dos maiores motivos do sofrimento no plano espiritual
é quando o espírito se dá conta de que ele poderia ter aproveitado melhor as horas e ele não aproveitou. Isso causa um fastio, causa um vazio existencial no plano espiritual. Então, tudo isso nós temos já esse conhecimento. Então, nós temos que colocar tudo isso em prática na nossa vida. Melhor aproveitamento do tempo, nós somos seres imortais, que nós temos esse trabalho exigente, como chamou Alcione, de roteiro, de trabalho a ser cumprido dentro de nós mesmos, abandonar as nossas inferioridades, abandonar o nosso egoísmo, abandonar a nossa preguiça, né? Construirmos algo mais dinâmico na vida, olhar a vida como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de criarmos caminhos espirituais novos, mais profundos. Eu penso que a humanidade esteja hoje sedenta por caminhos espirituais, só que ainda ela não conseguiu ainda olhar um pouco mais profundo para isso. Eu leio alguns autores americanos sobre espiritualidade, eu gosto para ver a visão. Eu vejo que como faltam para eles chaves que a doutrina espírita oferece por meio da reencarnação, da imortalidade, das provas e expiações. Né? Hoje havia um debate lá num post do Instagram sobre pessoas que têm melhores oportunidades que outras na vida. Daí eu fui lendo algumas mensagens, né? A pessoa, mas eu nunca tive oportunidade, a vida nunca foi boa para mim, a pessoa reclamando, porque ela não entende, claro, o sistema de provas e expiações. Deus é soberanamente justo, como disse Kardec, mas se existem dificuldades na vida é porque nós estamos vinculados ainda a violações da lei divina. Mas eu não sei o que eu fiz, mas nós não precisamos saber. Nós temos a intuição, temos as vocações e temos hoje o conhecimento evangélico iluminado pela doutrina espírita que vai nos conduzir a esse caminho de luz, a esse caminho. Então, a reflexão nossa, né, Kardec é ontem, hoje e sempre. Quando falamos Kardec, aqui nesse sentido é um arquétipo, no sentido de todo o conhecimento que ele nos trouxe. Né, que nós estamos aqui hoje, no Lusita, aqui em Londrina, algo que começou lá em Paris, em 1857, hoje estamos aqui falando dele. Ou se nós retrocedemos um pouco mais na história, lá no início do cristianismo, vamos ver a figura gigante de Estevão, falando sobre Jesus, logo no ano 30, 35 ali, logo após a crucificação de Jesus, e estamos aqui hoje falando de Jesus, né, do Evangelho, porque Estevão começou todo esse trabalho, tirando clara a figura de Jesus. Mas o que fica é isso, toda vez que eu leio uma mensagem, né, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de outros espíritos, eu sempre noto a maioria das mensagens, essa preocupação de nos alertar de algo. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, Joana de Ângeles fala, outras vezes já estivemos, vamos agora acordar para isso. Vamos abrir os nossos horizontes, vamos entender um mundo melhor, entender a nós mesmos, a família, onde eu me encontro, qual é o meu papel no meu trabalho, o meu papel na sociedade. Esse engrandecimento da visão que nós temos hoje, da visão de mundo, da visão da vida. Né? E isso é reverenciar a figura do codificador, é reverenciar a figura sempre luminosa de Jesus. Tudo isso que eles nos legaram e que até hoje nós temos como esse roteiro de felicidade. Tem uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que é lá no livro Após a Tempestade. É a última mensagem. E ela diz assim, que nós espíritas já estivemos em outros movimentos religiosos, em outras vidas, ela diz assim. E esse texto, na verdade, se conecta com os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá vai dizer da missão dos espíritas, nesse sentido, da missão de sermos hoje os cristãos verdadeiros da sociedade, no sentido de comportamental. E ela diz que agora soou a hora mais uma vez para que nós acordemos de uma vez por todas para a luz do Evangelho. De uma maneira poética ela coloca. Esse é o momento de nós acordarmos. Nós espíritas, ela se dirige aos espíritos especificamente, porque nós já falhamos em outras oportunidades. Então, junto ao trabalho, junto à seara do Cristo. Então, esse é o momento da nossa autoiluminação, esse é o momento de nós colocarmos Jesus dentro do coração, de nós estudarmos o codificador, estudarmos a obra e prosseguirmos juntos, né? Todos nós, espíritos, construindo esses caminhos melhores espirituais para o nosso futuro espiritual. Então é isso, meus amigos, a minha fala de hoje. Espero que nós possamos seguir juntos, como sempre, né?
na compreensão cada vez mais profunda do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradeço mais uma vez a Thaís, né? E que Deus seja conosco hoje e sempre. Jesus.